Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra. Hoje, só comigo aqui, André Afonso Monteiro, só eu, Pablito e Deus. Eduardo Araújo e Maria de Fátima Miranda me abandonaram, mas tudo bem. Eles têm crédito, são amigos e irmãos queridos e a gente brinca aqui, mas hoje eles não puderam estar aqui gravando conosco, a agenda não conciliou, então eu vou fazer aqui a gravação sozinho do programa, vou fazer a apresentação sozinho do programa e você, amigo ouvinte internauta, vai na próxima semana já ter a presença de Eduardo Miranda aqui conosco para a apresentação do programa. Então nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita, e hoje nós vamos iniciar no item 20, em que Kardec ele continua a descortinar aqui para nós esses fundamentos, né? Como a revelação espírita, qual foi a base, né, para a revelação espírita. Então Kardec ele diz aqui: só o fato da possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis da mais alta gravidade. Ele diz isso, só o fato de existir a comunicação com os seres do mundo espiritual, só isso já tem uma repercussão importantíssima aqui para nós. E aí ele continua: é todo um mundo novo que se revela para nós e que tem ainda mais importância, porquanto ele alcança todos os homens sem exceção. Esse conhecimento não pode deixar de trazer, ao se propagar, uma profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos, nas crenças, que tem tão grande influência sobre as relações sociais. Então vamos dar uma pequena parada aqui. Kardec, no primeiro parágrafo desse item, trata para nós dessa possibilidade da comunicação com o mundo espiritual. Que só isso, por si só, já é um grande avanço e já tem uma grande consequência e repercussão de alta gravidade, diz aqui ele, para a nossa sociedade. Porque, segundo Kardec, é um mundo novo que se revela, que se abre. Ou seja, até então, já os antepassados tinham essa possibilidade da comunicação com o mundo espiritual, mas isso era feito de uma forma velada e reservada. Mas reservada, ela ainda deve continuar a ser, você fazer de uma forma reservada. Mas, naquele tempo, eles não tinham essa preocupação em propagar esse conhecimento e essa possibilidade. É nisso no que consiste essa nossa fala de uma forma reservada. Porque os médiuns, os sacerdotes daquele tempo, as pessoas envolvidas com essa possibilidade, não propagavam esse conhecimento e essa possibilidade. Ela não tinha assim tanta repercussão. Então, com o advento do Espiritismo, isso se tornou mais público, de um conhecimento geral. Essa possibilidade, porque Kardec, a partir do momento que ele investiga essa possibilidade, ele também estuda como se dá, como a forma de entrar em contato com o mundo espiritual, e além disso, né, a preparação, as consequências dessa comunicação, o fim útil para essa comunicação. Então ele traz ali o método adequado para se fazer essa comunicação, entrar em comunicação com o mundo espiritual, o método científico, e a partir daí ele vai colher as suas consequências.
ou seja, as consequências, e é o que ele entra no segundo parágrafo, falando de uma consequência moral filosófica, de uma filosofia moral, porque ele diz: esse conhecimento não pode deixar de trazer, ao se propagar, uma profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças, que tem tão grande influência sobre as relações sociais. Então é um componente filosófico em que isso vai modificar a forma como as pessoas, o comportamento de uma sociedade. Então, todos aqueles que tinham um comportamento, uma crença exclusivamente materialista, ele passa agora a saber que o mundo não se encerra com o advento da morte, com o fenômeno da morte. E, a partir daí, e ainda que ele continue a desacreditar, a não ter essa informação como correta, a continuidade da existência pós-morte, ainda que ele não tenha isso em um primeiro momento, de alguma forma ele já sabe que existe essa ideia, já sabe que existe esse pensamento, mas ele talvez, por alguma questão de, digamos assim, de comportamento dele, de pensamento, até de evolução também espiritual, ele vai, obviamente, reter ali, ainda que ele não coloque aquilo em prática, mas ele vai reter aquela informação, e a partir do momento que ele estiver pronto para exercer essa verdade, para colocar essa verdade em prática, aquilo vai acontecer. A quando que isso vai se dar? Aí é individualmente de cada um para cada um. Mas a gente vai vendo como uma informação que é divulgada, baseada em fatos, baseada em estudos, como ela vai produzir na sociedade uma transformação. Porque uns já admitem de imediato, ou seja, eu sei que existe vida após morte, compreendo isso, e já vou passar a ter o meu comportamento pautado nessas informações. De que sentido? Porque quando não é só o fato de você saber que existe vida após morte, que Kardec já fala que isso por si só já é uma grande transformação. Mas além de você saber que existe vida após morte, o seu comportamento, a sua vivência, a sua, digamos assim, prática vai determinar essa sua, digamos assim, vai determinar como você vai se relacionar como espírito. De que maneira isso? Talvez possa até ter parecido tanto quanto confuso. Mas a gente quer dizer o seguinte: a partir do momento que eu sei que eu sou um espírito imortal, que existe vida após morte, e além disso, existe uma repercussão, uma consequência, uma lei de causa e efeito, que vai dizer que conforme foi o meu comportamento, a minha prática, a minha existência, futuramente eu vou colher coisas boas ou coisas ruins, de acordo com isso, de acordo com essa minha vivência. Então é esse o impacto que isso vai causar na sociedade como um todo. Isso já aqueles que de alguma maneira já vão colocar esse fundamento em prática. Ou seja, eu aprendi que existe vida após morte. Os espíritos voltaram e relataram isso para nós. Isso se torna mais público. Essa informação ela deixa de ser uma informação individual ou restrita a pequenos grupos e passa a, digamos assim, ser conhecida em todo o planeta de uma forma mais organizada, de uma forma mais estruturada, não apenas em focos isolados. Kardec também faz essa união, faz essa relação a partir do momento que ele começa a se comunicar com todos, com vários médiuns em todo o mundo. De uma forma, agora vamos imaginar como que isso se deu, né? 1850, 1857, naquela década, as dificuldades de comunicação. Então Kardec ele começa a interagir com esses médiuns de todo o mundo e dali extrair resultados das suas pesquisas. Então, a partir desse momento que a gente tem essa consciência de que eu sou espírito imortal e existe uma lei de causa e efeito e uma lei de provas e expiações também, eu já passo a, digamos assim, viver de uma forma
mais voltada para esse aspecto moral e do bem. Porque se eu sou um materialista, o que me importa eu, digamos assim, extravasar nos meus vícios e nas minhas paixões, se com o advento da morte isso vai acabar? Então eu passo a ter uma ideia de que não vamos viver como se fosse o último dia de nossas vidas, no sentido de aproveitar tudo aquilo que o mundo nos oferece, mas vamos viver sabendo que somos espíritos imortais, que a nossa conduta aqui agora vai refletir, vai impactar, vai repercutir espiritualmente em nós, no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, e vamos ter que voltar aqui para recontar a nossa história. Então, esse é o primeiro detalhe. E quando isso impacta, quando a gente acorda para essa verdade, começa a desenvolver em nós também esse senso moral. Então, por isso que ela se torna uma filosofia no sentido de mudar o nosso comportamento, modificar, assim fazendo de uma forma bem simples, né? bem compacta, né? Essa mudança a partir do momento que eu sei que eu sou um espírito imortal e que eu vou reencarnar e que a minha conduta aqui vai refletir nas minhas futuras reencarnações. Então, Kardec coloca esse aspecto aqui para nós nesse item 20 do capítulo 1 da obra A Gênese, Fundamentos da Revelação Espírita. Você está aqui comigo, André Afonso Monteiro, no estudo dessa obra. Então, Kardec aqui continua no terceiro parágrafo do item 20, afirmando o seguinte: é toda uma revolução que se realiza nas ideias, revolução tanto maior quanto mais poderosa, porque não está circunscrita a um povo, a uma raça, mas que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades e todos os cultos. Portanto, é com razão que o Espiritismo é considerado como a terceira grande revelação. Vejamos em que elas diferem e por qual laço se ligam à outra. Então vejam, conforme nós estávamos colocando, amigo ouvinte internauta, que essa nova ideia, ela traz uma revolução, e ela, como nós colocamos também, é comum a todos, ela não é mais circunscrita. Nós tínhamos os iniciados lá na época do Egito Antigo, e até também os sacerdotes do povo hebreu, que eram aquelas pessoas que trabalhavam no templo, e algumas informações, só eles tinham esse conhecimento dessas informações. Elas não eram divulgadas a mais pessoas. Agora, por que era assim? Será que todos tinham também a maturidade suficiente para lidar com essas informações? Por que a terceira revelação, conforme Kardec coloca aqui, é por isso que o Espiritismo é considerado como uma grande revelação? Porque Jesus já não falou naquele tempo sobre imortalidade da alma, mas ligado ao sentido da reencarnação. Lembramos que naquela conversa com Nicodemos, Jesus já falava, ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. E Nicodemos, que era um doutor da lei, que era um hebreu, trabalhava desenvolvia os estudos do Pentateuco mosaico e das leis do povo hebreu, ele, no primeiro momento, ele tem dificuldade. Quem de nós também não teria naquela época? Então ele fala, como assim, Jesus? Nascer de novo, então eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe, para o ventre da minha mãe? E Jesus fala, se eu te falo das coisas, se você que é doutor da lei, se eu te falo das coisas da terra, você não entende, que dirás do céu? Então, vejam que naquela época não havia possibilidade dessa ideia ser propagada, porque ela não encontraria repercussão na capacidade intelectual dos homens daquela época. Ela não encontraria, as pessoas teriam grande dificuldade. E o próprio mestre, em muitas ocasiões, ele contava aquelas historinhas, né? As famosas parábolas, que era uma forma da pedagogia de Jesus. Então, até isso, aí vocês vejam, essa estrutura pedagógica, que Jesus sabia o que ele podia e o que ele não podia falar, e a forma como ele também teria que evangelizar.
aquele povo, o povo daquela época. Ou seja, muitas vezes ele falava de forma direta, em algumas vezes ele falava de forma figurada, no sentido figurado, por parábolas, e em outros casos ele falava pelos próprios exemplos, ele ensinava pelos exemplos dele, como a gente vê até no caso da mulher adúltera, no julgamento ali da mulher adúltera, que ele faz pelo exemplo dele, perdoa, e ensina do perdão, perdoando aquela mulher. Então, nós vemos como o Espiritismo, essa terceira revelação, e Jesus também naquela época já falava, eu no tempo predito, no tempo certo, vos enviarei, pedirei ao meu Pai que vos enviará o Consolador prometido. Então nós temos aí a doutrina espírita, o Espiritismo, como essa terceira revelação que passa a ser universal, que passa a ser mais coletiva. Ela sai de um grupo estrito e passa para ter, como se fosse aquele efeito erga omnes, né? Como esse termo jurídico em latim, que significa para todos, né? Todos vão se aproveitar deles, todos terão a possibilidade de ter esse conhecimento. E aqui no item 21, já avançando um pouquinho, Kardec cita Moisés. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, mestre e criador de todas as coisas. Promulgou a lei dos Sinai, os 10 mandamentos, e assentou os alicerces da verdadeira fé. Como homem, foi legislador do povo, pelo qual essa fé primitiva, purificando-se, deveria um dia espalhar-se por toda a terra. E a gente volta aqui um pouquinho, até se utilizando do livro A Caminho da Luz, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, em que o Emmanuel traz ali essa programação, né? Porque isso não aconteceu por um acaso. Por que Jesus ele programa a sua encarnação aqui nesse planeta e justamente ali no seio do povo hebreu, como um judeu, e um judeu simples, né, de uma região simples ali da Judéia, ali de Nazaré. Então, como isso se dá? Porque os hebreus, e aí o Emmanuel ele vai explicar isso no livro A Caminho da Luz, ele vai dizer que os hebreus, dentro daqueles povos que chegaram para avançar, esse grupo de espíritos que encarnam aqui esses povos como povos, né, que foram os egípcios, os hebreus, os hindus e os hindus europeus, a família indo-europeia, esses povos vindos de Capela, eles reencarnaram aqui para se melhorarem do ponto de vista moral e nos ajudar a evoluir do ponto de vista material e intelectual também, por conta do conhecimento que eles já traziam. E os hebreus, segundo a narrativa do Emmanuel, dentro desses povos, eles eram os únicos assim que acreditavam no Deus único. Todos os outros meio que eram politeístas. Então são os hebreus, e esses que tinham a fé nesse Deus único, e tinham sempre aquela profecia do Messias, e nunca, na verdade, conseguiram compreender como essa profecia ia se dar, mas eles foram os que poderiam, digamos assim, germinar aqueles ensinamentos que Jesus viria a trazer. Então, a importância, e o Emmanuel ele coloca isso, né, da importância desse povo para a construção, não só do cristianismo, mas também da evolução desse cristianismo, né, da terceira revelação também, que teve como base praticamente o cristianismo. Então ele chega em um momento, em um estágio do nosso planeta muito, digamos assim, selvagem, da barbárie, muitas guerras, muitas barbáries, muito mais do que nós estamos vendo nos dias de hoje. Ou seja, esse povo é que, de alguma forma, ainda que com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, que eles vão ajudar
ao cristianismo, essa propagação do cristianismo, ainda que tivessem sido contrários, mas é ali naquele seio, daquele povo que acreditava nesse Deus único, é que é plantada a semente do cristianismo e logo a seguir também da terceira revelação da doutrina espírita. Então, aí agora já aqui no item 22, Kardec já entra aqui nas informações sobre o cristianismo quando ele diz: o Cristo, aproveitando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar, de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, da qual Moisés não falara, e das penas e recompensas que aguardam um homem depois da morte. Ou seja, como nós até colocamos no início, em Jesus, em um primeiro momento, nós temos a revelação de Moisés, com a ideia do Deus único, né, com seus 10 mandamentos, mas com uma legislação com legislação civil também, porque ele precisava regular o comportamento daquela sociedade que ainda vivia numa espécie de barbárie. Então ele precisou colocar ali, instituir o olho por olho, dente por dente, porque se ele precisou colocar o olho por olho, dente por dente, é porque haviam excessos ali que as pessoas cometiam na busca da justiça, pelos seus direitos. Então ele vai e coloca um limite, olho por olho, dente por dente. Então faz uma série de legislação baseada ali também para as questões civis, mas sempre tido como o legislador divino, o enviado de Deus, como se todas aquelas leis ali fossem enviadas de Deus. É óbvio que são, porque Deus é a causa número 1 de todas as coisas. Causa primária, inteligência suprema, pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Então tudo tem a sua causa em Deus. E se Deus permitiu que aquela lei fosse feita daquela maneira, é porque ela em algum momento teria que ser assim. Poderia ter sido diferente? Poderia, mas Deus permitiu. E é óbvio que todos os excessos foram de alguma sorte, eles foram trabalhados. Então primeiro nós temos a lei de Moisés, em um segundo momento o evangelho já cristão, o cristianismo, né? O primeiro personificado em Moisés, o segundo em Jesus, e a terceira revelação dos Espíritos, ainda que muito atrelada da personificação, a pessoa de Kardec, ele mesmo se desvinculou da pessoa, porque a doutrina não é dele, é dos Espíritos. Ele foi um mero, digamos assim, codificador e contribuiu muito, colaborou muito. E é o terceiro momento das revelações, né? Então Jesus, ele vem e fala das questões morais e espirituais, já também deixando as questões materiais para o que já tinha, porque Moisés já tinha feito isso. A gente até se lembra, quando ele é apresentado aquela moeda, se deveria pagar o tributo, e ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a preocupação de Jesus ali não era com as questões materiais, e sim com as questões morais e espirituais. Mas, amigos ouvintes, nós estamos encerrando o programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre.
Estamos dando continuidade ao nosso estudo nesta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Estamos juntos estudando, agora atingindo o capítulo 8º da segunda parte, no qual o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, nos apresenta a trajetória, os ascendentes e as consequências de opções, de escolhas que fizeram espíritos por ele classificados, ele Kardec, classificados em expiações terrestres. Ora, nós sabemos que a lei é de evolução. Então façamos um exercício. Você se lembra de você mesmo ou de você mesma 10 anos atrás? Avalie-se. Você melhorou. Em vez de uma década, pense em uma existência. Da encarnação anterior até hoje, nós melhoramos. Através de que estruturas, de que estratégias da própria lei de evolução, que é a lei de Deus, lei de amor. Através da nossa força de vontade, da conscientização. Nós também evoluímos através de esclarecimentos, inclusive, principalmente, através da doutrina espírita, também através da superação de desafios da vida, de experiências da vida, ou seja, através de provas e expiações. Mas, afinal, qual é a função da expiação? É, digamos assim, em linguagem muito corrente, já que estamos em família aqui, é zerar a conta das nossas dívidas para com a lei de Deus que está inscrita na nossa própria consciência. Então, a função é zerar essa conta, é recolocar o espírito no ponto a partir do qual pode o espírito evoluir. E quais são, então, os requisitos para isso? Nós sabemos remorso, arrependimento, boas resoluções, mais ações e mais, então, a prova, através da qual estaremos sendo aprovados perante a lei de Deus, que está inscrita, como vamos repetir, na nossa própria consciência. Então, são arrependimento. Kardec perguntou a esse respeito aos espíritos orientadores da humanidade, a partir, em O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 990, quando ele perguntou se o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual. E os espíritos superiores responderam ao nosso Allan Kardec: no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. A pergunta seguinte, 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Resposta dos espíritos orientadores da humanidade. Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal
em anterior existência. Kardec segue fazendo muitas outras perguntas, todas elas, nós sabemos, muito lúcidas, muito procedentes, muito lógicas e muito úteis, profundas, para todos nós aprendermos. Então, ou seja, nós temos o arrependimento, boas resoluções, a decisão de tomarmos atitudes, ações e também, se for o caso, solicitarmos para vivermos a expiação. Ou seja, suportar como encarnado o suplício que infligiu a outra pessoa, com resignação, porque é preciso que haja resignação para sofrer aquilo que ele fez a outra pessoa, seguindo então a chamada pena de talião, cuja aplicação é privativa de Deus. Só Deus pode aplicar a pena de talião, que é aquela chamada de dente por dente, olho por olho, que nós não podemos aplicar. A doutrina espírita, evidentemente, tem uma posição absolutamente firme sobre isso. O conhecimento do espiritismo contribui grandemente para sustentar a nossa fé, a nossa coragem, isso tudo como consequência da experiência que o espiritismo desenvolve em nós de um futuro novo, uma esperança no futuro. Então, considerando-se todas as dores físicas, que são provas e expiações, então, que terá feito o espírito letil em encarnações anteriores ou em encarnação anterior? Quem foi Letil? Letil morava nos arredores de Paris, um industrial que desencarnou de modo horroroso em abril de 1864. Certo dia, Letil estava na oficina, na companhia de somente um aprendiz. O que aconteceu então? Incendiou-se uma caldeira de verniz fervente. Consequentemente, num abrir e fechar de olhos, o corpo do industrial Letil ficou coberto de matéria candente. O que aconteceu? Qual foi a reação de Letil? Ele logo compreendeu que estava perdido, mas ainda teve ânimo para ir até a sua própria casa, distante mais de 200 metros da oficina onde ele estava. E quando lhe foi possível receber os primeiros socorros, já as suas carnes dilaceradas caíam aos pedaços. Portanto, uma forma de desencarnação até trágica, além de, evidentemente, mais do que dolorosa. Então, parte do corpo e o rosto tinham ossos expostos. Mesmo assim, Letil sobreviveu 12 horas de sofrimentos cruciantes. Mas, e apesar de tudo isso, conseguiu conservar sua presença de espírito até o último momento e administrar seus negócios com toda a lucidez até o último momento. Nenhum gemido, nenhum queixume durante toda essa cruel agonia. Desencarnou orando a Deus. Bem, essa é uma história, além de dolorosa, mas fascinante do ponto de vista dos espíritos que fazemos como espíritas. O industrial Letil, um homem honradíssimo, de caráter meigo e afetuoso, amado, prezado por todos aqueles que o conheciam. Acatava com entusiasmo as ideias espíritas. Era médium, tinha tanta confiança no que os espíritos lhe diziam que chegava às raias da ingenuidade. Nós então vemos aqui como isso é fundamental e certamente teve influência na forma como ele desencarnou, porque essa é uma situação muito dolorosa e para ser
acolhida, aceita, vivida. Com esse desprendimento, essa coragem, só mesmo um espírito preparado para isso. Assinala Kardec: em toda esta cruel agonia, não se lhe ouviu um só gemido, um só queixume. Morreu orando a Deus. Era esse homem honradíssimo, de caráter meigo e prezado, amado por todos que o conheciam. Ele era interessante nós termos aqui a informação que nos traz Kardec. Também acatara com entusiasmo, porém pouco refletidamente, as ideias espíritas, e assim foi que, médium, não lhe faltaram inúmeras mistificações, as quais, seja dito, em nada lhe abalaram a crença. A confiança no que os espíritos lhe diziam, em certas circunstâncias, ia até a ingenuidade. Nós vemos aqui que nós, sim, devemos acreditar em tudo que os espíritos nos dizem, nos ensinam. Porém, devemos seguir aquilo que está lá em O Livro dos Médiuns, lá no final do Livro dos Médiuns, com as informações que Kardec nos traz sobre a necessidade de termos um distanciamento psicológico para um olhar crítico em torno e sobre as coisas que nos são trazidas pelos espíritos. O próprio Lázaro, em certa ocasião, na codificação, nos diz que nós devemos ter este cuidado. Todos os nossos mentores nos advertem a esse respeito sobre esta necessidade de sermos, então, criteriosos nesse particular. Um momento aqui em que nós estudamos juntos, eu, Nádia do Couto Vai, e você, amigo, amada internauta e ouvinte, e que estamos aqui estudando no Luz na Penumbra, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. O que aconteceu então? O espírito Letil foi evocado na Sociedade Espírita de Paris no dia 29 de abril de 1864. Portanto, com dias de desencarnado, porque ele desencarnou em abril de 1864, portanto, no máximo, ele estava com 29 dias de desencarnado. Se nós agora imaginarmos que ele desencarnou no dia 1º de abril, porque no dia 29 ele já foi evocado lá na Sociedade Espírita de Paris, e ainda sob forte impressão do tipo de desencarnação que teve, ele se diz aterrado e julga-se sob os ferros de um algoz. A expressão é do próprio Letil. E ele diz que sentia profunda tristeza que o acabrunhava. Ele diz: profunda tristeza me acabrunha, me deixa triste, decepcionado comigo mesmo, naturalmente. Ele declara que está trêmulo, diz ele, como que sentindo o cheiro nauseante de carnes queimadas. Certamente o que aconteceu com o seu corpo físico. E porque ele, desencarnado em outro local físico, em outra circunstância, em outro tempo ainda que breve, após a desencarnação, ele ainda sentia o cheiro nauseante de carnes queimadas, as dele, durante a desencarnação. É porque fica isso cravado, registrado na memória emocional do espírito. E então nós vemos por isso que ele está trêmulo e como que sentindo o cheiro nauseante de carnes queimadas. Mas nós sabemos que ele vai receber a recompensa de Deus, o seu perdão. Ele próprio diz isso. Por quê? Porque sofreu suas provas sem murmurações. Toda vez que nós reclamamos, perdemos a oportunidade de aurir os benefícios da prova, de obter os benefícios da prova ou da expiação. Claro que esse não foi o caso de Letil, que certamente aproveitou largamente, corajosamente, o tipo de desencarnação que ele sofreu. Ele diz:
eu não mais sofro na realidade. Porém, a lembrança, neste caso, vale pela realidade. Aqui acabamos de dizer isso fica registrado na memória emocional do espírito. E aqui nós temos, do ponto de vista psicológico, a questão da percepção, como o espírito percebeu e mantém ainda as suas impressões, as suas percepções a respeito, as suas ideias que ele mantém, que ele criou a partir da experiência. E também estamos diante, também do ponto de vista psicológico e agora também filosófico, a questão do tempo psicológico, que o tempo psicológico é uma realidade. Quem nos falou, quem formulou filosoficamente a questão do tempo psicológico foi Agostinho, Santo Agostinho. E por que isto é uma realidade? Porque do ponto de vista psicológico nós passamos a viver isso. Por exemplo, quando nós dizemos se estamos tristes ou se estamos alegres. O tempo voa, estamos alegres. Não sentimos o tempo passar, mas ele passa igualmente. Se ficarmos olhando para o relógio é a mesma coisa. Ou então, este tempo se arrasta tanto, é porque nós estamos tristes, estamos esperando com ansiedade uma notícia, então o tempo não passa. Nós dizemos, é a nossa percepção, mas o tempo passa, porque os relógios batem indistintamente para todos os seres em todas as épocas, o tempo todo. Letil declara à mesa mediúnica que muito o auxilia a noção do espiritismo. E mais adiante ele diz que sem essa crença consoladora, ele teria, na verdade, permanecido no delírio da morte horrível que padeceu. Nós vemos por quê? Porque aí ele não se teria conseguido desligar daquela situação, porque o espírito vai se desligando da situação a partir daquilo que está fazendo o seu sofrimento. Então, essa forma de perceber que, na verdade, é alinhada ou forjada ou ensinada, criada dentro de nós pela compreensão, pela razoabilidade, pela lógica da doutrina espírita. Então, Letil diz, que consolo e que esperança. Ele informa, portanto, que o espiritismo é uma situação em que nós estamos sendo preparados para o nosso futuro, próximo ou remoto, enfim. Então, ele informou que havia um espírito consolador que não o deixa desde a desencarnação. O que acontece aqui com este amigo consolador, este espírito consolador? Os nossos amigos espirituais, o nosso anjo da guarda, todos eles, com a permissão de Deus, estão junto de nós para nos ajudar. Nessa perspectiva, o que acontece aqui? Acontece que ele, porque se tornou um homem honrado, porque estava ciente das coisas do espiritismo, porque foi capaz de suportar sem reclamar nada aquela desencarnação que foi um grande suplício, devemos reconhecer. Então, com esses nossos procedimentos, nós ganhamos amigos espirituais, nós conquistamos amigos espirituais, e eles nunca nos faltam em nome de Deus. Então, Letil declara que há um espírito consolador que não o deixa desde o momento da desencarnação. Ele até pensava ser um fantasma, ele declara isso à mesa mediúnica. Até pensava ser um fantasma, em função das dores horríveis que ele sentia e que estariam provocando tais
vertigens. Ele julgava que estava tendo alucinações por conta do extremo sofrimento, das dores extremas que ele estava atravessando. Por isso ele pensava que aquela presença benfazeja, um espírito consolador, fosse até mesmo um fantasma. Mas ele diz então: era o meu anjo da guarda, que silencioso e mudamente me consolava pelo coração. Aqui uma palavra muito, muito especial, de muita gratidão aos nossos anjos da guarda. Tantas vezes nós esquecemos que temos esse anjo da guarda. Anjos da guarda são espíritos muito evoluídos, que estão desde o nosso nascimento e às vezes desde muitas encarnações, porque o nosso anjo da guarda pode nos acompanhar em várias encarnações, em nome de Deus, porque Deus designa esses espíritos para acompanharem cada um de seus filhos, seus de Deus, que somos todos nós, para que nós tenhamos sempre força, alento, energia, estímulo, consolação para superarmos as situações, provas e expiações a que nós nos candidatamos quando erramos ou quando acertamos nas nossas vivências e nas nossas escolhas. Então ele diz que esse Espírito Consolador, que não o deixava desde a desencarnação, que ele chegou a pensar que fosse um fantasma por causa do sofrimento, pensou que estava tendo alucinações, mas ele próprio declara: era o meu anjo da guarda. Silencioso e mudamente me consolava pelo coração. E lhe disse, tão logo despediu-se da terra: vem, meu filho, torna a ver o dia. Esse, o anjo da guarda falando com o Letil, porque esta relação que se estabelece em nome de Deus, do espírito guardião ou do anjo da guarda, para com o seu tutelado, seu protegido, é na verdade uma relação que nós podemos dizer uma relação parental, de pai para filho ou de pai para filha. Portanto, depois de ter acompanhado, sustentado, ali consolado Letil durante aquela desencarnação horrível, ele disse: vem, meu filho, torna a ver o dia. Então, Letil respirou mais livremente, julgando-se livre do pesadelo. O anjo da guarda então respondeu que sua esposa e seu filho corajoso, que se sacrificara por ele, estavam bem. Disse o anjo da guarda a Letil: estão todos na terra, e tu, meu filho, estás entre nós, ou seja, no plano espiritual, entre nós espíritos desencarnados, mas acompanhado do anjo. Letil viu todos os seus afetos banhados em pranto por essa partida, sobretudo porque tinha sido um homem bom, vivendo cada qual no seu momento a tristeza e o luto pela partida de Letil, como acontece a todos nós com a partida de nossos entes queridos. É muito comovente nós estudarmos a trajetória de Letil e vamos continuar a meditar profundamente sobre as belezas do anjo da guarda e da coragem com que Letil, com que espíritos atravessam as suas expiações. Nós vamos continuar estudando em nosso próximo encontro aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Que a paz de Deus, de Jesus, de Maria, de nossos anjos da guarda e de todos os nossos amigos espirituais permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa.
na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.